Você quer adquirir sabedoria? Você quer adquirir entendimento? Você quer adquirir conhecimento, inteligência? Eu quero dizer que o livro de Provérbios de Salomão te ensina tudo isso que você tem buscado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Jornada da Sabedoria, onde nós estamos meditando durante 31 dias no provérbio ou nos provérbios de Salomão. Isso mesmo, abra sua Bíblia. Você que não tem uma Bíblia física em sua mão, baixe no seu celular uma Bíblia, um aplicativo de Bíblia online ou offline, para que você possa estar fazendo leitura e acompanhando junto com a gente. Mas você que tem a sua Bíblia física, enfim, vamos abrir no Provérbios de número 25, que é o nosso estudo de hoje, e pegue sua agenda de anotações, seu caderno de anotações, pegue sua caneta para colocar ou apontar ou escrever o que você tem aprendido e vamos iniciar a nossa leitura. O Provérbios de número 25 continua outros conselhos de Salomão e inicia-se o primeiro verso dizendo assim: Estes são outros provérbios de Salomão, os quais foram transcritos pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certos conhecimentos. Tentar desvendá-los é a glória dos majestosos. A glória de Deus é ocultar certos conhecimentos. Por exemplo, sabemos que certos conhecimentos nós ainda não alcançamos e, por exemplo, lembramos de quando Moisés ele pediu a Deus que pudesse ver a sua face. Então Moisés, clamando, disse: Senhor, eu quero te ver, eu quero ver tua face, eu quero ver o seu rosto, eu só ouço a sua voz. Então Deus disse: Moisés, você não pode me ver, porque se você me ver, você certamente vai morrer. Mas como de tantas vezes que Moisés clamou, pedindo para que pudesse ver a face do Senhor, que pudesse ver a Deus, então Deus falou: então faz o seguinte, eu vou passar a minha glória, ou a minha glória vai passar por detrás dessa rocha. Você fica do outro lado e por a fenda da rocha você vai me ver de costas. Então, mais uma vez, a glória de Deus é ocultar certos conhecimentos. Moisés viu a glória de Deus, Moisés viu o Senhor pelas costas. E nós sabemos, quando estudamos a história de Moisés, o que aconteceu depois. O resplendor da glória que veio sobre o seu rosto ao descer daquele monte. E as pessoas olharam e viam a glória de Deus sendo refletida, transmitida na vida de Moisés, ou através da vida de Moisés. Mas tentar desvendar é a glória dos majestosos. Ou seja, a Bíblia nos ensina que precisamos conhecer a Deus e continuar conhecendo. Então, quando nós continuamos conhecendo, Provérbios vem nos ensinar que você precisa tentar desvendar o conhecimento. É glória dos majestosos. Então, se você continua buscando os conhecimentos que Deus tem nos mostrado, significa que você se enquadra na posição de busca por sabedoria, por conhecimento. E aqui fala que os majestosos, a glória dos majestosos é continuar buscando esse conhecimento. O conhecimento das coisas ocultas de Deus, que Ele vai se revelar. Então Deus se revela através da sua palavra. Deus se revela através das suas escrituras. E quando nós conhecemos, a cada dia que você busca conhecer mais a Deus, Deus vai se revelando para você. Então você continua aumentando em graça e em conhecimento. A altura do céu, a profundidade da terra
e o coração dos soberbos são lugares insondáveis. A altura do céu, a profundidade da terra e o coração dos soberanos são lugares insondáveis. Não tem como nós sondarmos. Por mais que os homens, a ciência, estuda, traz algum conteúdo para podermos chegar a essas conclusões, mas sabemos que é insondável. Não tem como você ver a profundidade da terra, não tem como você conseguir medir a altura do céu. Esse céu que nós olhamos para cima e enxergamos, podemos determinar uma certa altura, mas quando você busca na dimensão, você entra no espaço sideral. Então, existe, cientificamente falando, cálculos aproximados, tentando explicar a dimensão, o tamanho da dimensão, mas nós sabemos que isso não está palpável ao ser humano, e são lugares insondáveis, inclusive o coração do soberbo, o coração da pessoa soberba, são lugares insondáveis. Só Deus sabe, só Deus conhece. Tira as escórias da prata e ela ficará absolutamente pura. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não te vanglories diante do rei, nem reivindiques um lugar entre as pessoas mais importantes. Não te vanglorie, ou seja, não se ensoberbeça, não se exponha ao egoísmo. Não ache que você é o tal, né? Uma expressão, não ache que você é o tal diante de um rei. Eu sou fulano de tal, porque eu faço e aconteço. Então isso é uma atitude de uma pessoa que traz para si vanglória. Então, não se vanglorie diante do rei. Isso pode ser vergonhoso para você. E nem reivindique um lugar entre as pessoas importantes. O sábio, pelas suas próprias atitudes, sem reivindicar isso, ele vai conquistar tudo, ou os lugares onde ele precisa estar. Não os lugares onde ele quer estar, mas os lugares onde ele precisa estar. Inclusive, essa é a razão do propósito. É uma das razões onde te leva o propósito. Você fazer o que precisa ser feito, o que você foi formado para fazer, o que você foi chamado para fazer. Então, o porquê você faz o que você faz. Qual é o sentido disso? Então, mas você, sendo sábio, você alcança, nós já aprendemos em provérbios anteriores, os lugares mais importantes, mas sem você reivindicar isso. O versículo de número 7. Pois é muito melhor que o próprio rei te convide, olha para você ver, sobe até aqui, do que seres humilhado na frente das autoridades. Então é melhor que uma autoridade, aqui está falando o rei, sabendo que Salomão era um rei, mas observando qualquer autoridade, seja ela uma autoridade profissional, no ramo, na sua formação, na atividade que você exerce, seja ela ministerial, ministério que você exerce de forma eclesiástica, na igreja que você faz parte, de forma política, governamental, pública, enfim, seja ela qual for a área, o líder ou a autoridade vai te chamar, vai te convidar. Então, não reivindique estar entre as pessoas mais importantes, mas o próprio rei vai te chamar. Sobe até aqui, ou seja, mude de nível, venha estar entre a gente. E lembrando que tem uma expressão popular entre as pessoas de desenvolvimento pessoal, os livros ensinam que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E a Bíblia ensina que
é melhor ser dois do que um e até mais. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ou seja, as pessoas que você anda, você está de acordo com ela. Então você é a média das pessoas que você anda, que você convive. Não conduza precipitadamente alguém ao tribunal, pois como agirá caso o teu oponente te desminta? Busca resolver tua causa diretamente com o teu próximo, mas não reveles qualquer segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem te ouvir poderá te difamar e jamais recuperará tua reputação. Maçãs de ouro com enfeites de prata é a palavra falada em tempo oportuno. Sempre existe o momento certo de falar, seja no tribunal, seja na hora de você lidar com o seu próximo, chamar o seu próximo para um diálogo, para uma conversa, inclusive se for algo para que possa se libertar do perdão ou do ódio, né? Se libertar do ódio e liberar o perdão. E então, como uma maçã de ouro com enfeites de prata, é as palavras faladas no momento certo, no tempo oportuno. Anel de ouro ou colar de ouro fino é a censura do sábio para o ouvido atento. Várias vezes nós aprendemos que dar ouvidos aos conselhos dos sábios é coisa fina, é coisa muito importante, algo de grande valor. E a sabedoria é mais valiosa do que finas pedras preciosas ou finas joias. Como o frescor da neve num dia de ceifa é o mensageiro fiel, para quem o envia, ele reconforta a vida do seu Senhor. Nuvens e ventos e nada de chuva, assim é a pessoa que promete, mas não cumpre. A pessoa que promete fazer uma coisa, mas não cumpre, aqui diz que é como nuvens e vento. Já viu quando você olha para o céu, está formando nuvens, está ventando, mas não chove? Então, assim é a palavra, assim é a promessa de quem fala, ou são as pessoas que prometem e não cumprem. Com paciência, versículo 15, com paciência dobra-se um magistrado, e a língua macia pode quebrar ossos. Então o magistrado, ele tem paciência ao dobrar-se ou ao se desdobrar, ao se empenhar em algo, ou ao referenciar a algo, ter reverência em um assunto. Então, o respeito por um determinado assunto, dedicação. E a língua macia quebra ossos. A pessoa que usa a palavra certa, a pessoa que busca falar o que deve ser falado da maneira certa, correta e no tempo certo, quebra ossos. E não são palavras de gritarias que resolvem problemas, mas sim aprendemos que são palavras macias que vai quebrar ossos, o que vai ao profundo do corpo humano, entra na profundidade, atinge até os ossos. Encontraste mel? Olha, você encontrou mel? Mel sabemos que é doce, muitas pessoas gostam de mel, é gostoso, né? Eu, por exemplo, eu não tenho a prática de comer mel constantemente, mas mel puro é muito gostoso. Come o suficiente, porque se você comer demais, olha o que acontece. Para que não fiques enjoado e o vomite. Mel não se come demais. Até tem um ditado popular que mel, quando alguém nunca comeu, quando come se lambuza. Mas a pessoa que enxerga um mel em algo que faz, enxerga um mel em algum momento da sua vida, em alguma circunstância, em alguma oportunidade. Opa, isso aqui tá doce igual mel, mas saiba aproveitar esse momento e não seja demasiado, ou não seja
inoportuno e sem moderação. Come o suficiente. Come o suficiente. Ou seja, não passe do limite e nem faça de menos. O suficiente para não ficar enjoado e vomitar. Comeu demais e agora acabou vomitando. Versículo 17. Teu pé seja raro na casa do teu próximo, para que ele não se enjoe de ti e venha a te odiar. Assim como uma arma, uma espada ou uma flecha aguda é o perigo daquele que diz mentiras contra o teu próximo. Bom, aqui tem duas coisas importantes. Você tomar cuidado, não ficar amassando, uma expressão popular, não ficar amassando barro demais na casa das pessoas, mas o teu pé seja raro. Você precisa visitar seu próximo, principalmente você que é líder na sua igreja, por exemplo, que tem o hábito, o costume de visitar as pessoas, orar pelos necessitados, ajudá-las, manter a unidade dos irmãos. Isso é importante, mas que não seja demais, seja raro essas vezes que você vai, e para que ele não enjoe de ti e venha te odiar. Assim como uma arma, então, quando você diz mentira do teu próximo, é como uma arma, como uma espada aguda, como flecha, ela pode matar. Então, é perigoso falar mentiras do teu próximo. Nós aprendemos que não podemos mentir, mas aqui mais uma vez, Salomão vem falando sobre a mentira. Afaste do seu coração, afaste de sua boca a mentira. Não fale nem a menor mentira que seja. Fale sempre a verdade, seja sincero, reto, íntegro, justo. Versículo 19. Dente que balança e pé deslocado são atitudes semelhantes a confiar no traidor no dia da aflição. Como tirar a própria roupa no dia de frio, ou derramar vinagre numa ferida, é ter de cantar com o coração entristecido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. É procedendo assim que amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. E Javé, o Senhor, te recompensará. Aqui nos mostra que nós precisamos, tem princípio de finança aqui, mas nós precisamos aprender a ajudar, mais uma vez falando Salomão, a ajudar as pessoas necessitadas. Lembrando que aqui nós estamos refletindo em palavras que durante sua vida Salomão proverbiou, e essas oportunidades agora foram registradas pelos seus servos, foi gravada na cabeça, fez diferença na vida de alguém. E aqui, através dos servos do rei Ezequias, eles estão deixando registrado esses momentos. Então, eu quero dizer para você, relacionado a... Então nós podemos ver aqui, vamos lá. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida provoca o olhar irado. Melhor é viver solitário num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Então, melhor é você estar só dentro de uma casa do que morar com uma mulher briguenta, uma mulher sem controle. Talvez em algumas versões vão falar uma mulher iracunda. É uma mulher que ela ao tempo todo, ou o tempo todo, está brigando, está trazendo problemas que não existem. Então, você, mulher, tome cuidado com a forma que você lidar com seu marido. Já aprendemos muito aqui sobre o quanto é importante a mulher ser sábia. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela fortalece a sua casa, ela deixa de pé, ela constrói a sua casa. Versículo 25. Como água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia quando chega de uma
terra distante. Então, às vezes você está esperando uma boa notícia de um parente, um familiar, a terra de onde você veio, ou uma pessoa que mora à distância, ou um lugar que você morou por tantos anos e gostou e gosta daquele lugar, daquela cidade, e você espera uma notícia importante, uma notícia boa. E assim como quando essa notícia chega, parece que é como você tomasse água fresca, refrigerando a garganta, né? É como água fresca na garganta. Forte é fonte turvada e nascente poluída é o justo que se amedronta na frente do ímpio. Nós aprendemos várias vezes como lidar com pessoas difíceis, pessoas que são ímpios ou têm atitudes de perversidade, imoralidade, pessoas más. Então aqui Salomão vem falando que você, ao mesmo tempo que precisa aprender a fazer o bem a quem te faz o mal, você não pode se alegrar com a queda do seu inimigo. Aqui Salomão vem dizendo que você não pode se amedrontar na frente do ímpio. Ou seja, você sendo justo precisa ter sua postura. Você precisa de postura. Não se amedronte na frente do ímpio. Esteja sempre certo daquilo que você faz. Esteja sempre com atitudes corretas. E ninguém vai poder te julgar indevidamente, né? Então, tomamos cuidado com aquilo que falamos na frente do ímpio. E quando o ímpio tentar, porque os ímpios, as pessoas que sabem o que tem que ser feito e não faz, eles tentam levar junto com eles para a impiedade. Eles tentam fazer outras pessoas errarem também. Ah, por que só eu estou errando? Vou trazer outras pessoas junto comigo. E eles querem justificar, sempre arrumam desculpa para tudo que não fazem correto. E não dão ouvidos, inclusive, para conselhos, para repreensão. Não buscam sabedoria. E a pessoa que é justa, ela não pode se deixar influenciar, se deixar dominar por comportamentos, atitudes dos ímpios. Não se deixe amedrontar pelos ímpios. Você não precisa maltratar um ímpio. Você não precisa maltratar as pessoas, ser arrogante com as pessoas. Você não precisa ser mal educado, mas você não pode se amedrontar. Você tem que estar firme, convicto daquilo que você pensa, daquilo que você acredita, convicto daquilo que você conhece e sem gastar tempo com as tolices dos ímpios, certo do que você quer fazer, onde que você quer chegar, o que você quer conquistar, o propósito que você quer desenvolver. Não é bom comer muito mel, nem buscar glória sobre glória. Então, da mesma forma que não é bom comer muito mel, porque enjoa, aqui também aprendemos que nem é bom buscar glória sobre glória. Então, a glória daquilo que você fez, do resultado do que você alcançou, ela virá naturalmente. Mas tome cuidado para que você não venha ser deixado ensoberbecer pela glória, pela honra que recebeu. E a todos é dado a devida honra. E a Bíblia diz isso, que deve ser dado honra a quem merece honra. Da mesma forma que quando você receber certa glória por causa do resultado, tome cuidado, né? Com essa glória, ela pode te matar. Essa glória pode ser como o mel que comeu demais e venha vomitar, né? Então tome cuidado com o que você ouve para não deixar dominar sua mente, seu pensamento. Uma cidade aberta, sem muralhas. Por que sem muralhas? Nós sabemos que naquela época as cidades eram cercadas, eram protegidas por muralhas. Então nós tínhamos as muralhas, os muros da cidade. Não é como hoje nós vemos as cidades, aqui no Brasil, por exemplo, tem essa cultura, nós vemos as cidades abertas. Naquela época as cidades tinham muralhas, tinham muros,
E para entrar, você tinha que entrar pelos portões da cidade. E aqui diz que nós podemos fazer uma comparação para podermos entender melhor. É como se fosse um condomínio fechado. Um condomínio fechado, para você entrar, você precisa passar pelos portões, pela portaria, pela porta de entrada do condomínio. E naquela época, há anos atrás, era assim. Na época de Salomão, na idade de Jesus Cristo, né? Por exemplo, na época de Roma, então era assim que funcionava. Levantava-se muralhas para proteger a cidade. Então, até temos uma grande história sobre a muralha de Jericó. Ou quando nós também sabemos da história que depois que Israel foi cativo pela Babilônia, anos depois, Deus deu a oportunidade da reconstrução e tomado de volta a liberdade para alguns reconstruírem o templo de Salomão, reconstruírem as muralhas, a cidade. Os muros da cidade foram reerguidos. E nós sabemos, por exemplo, Neemias, ele ele narra esses acontecidos. Nós podemos ver aqui, então, assim como uma cidade aberta sem muralhas, sem proteção, tal é o homem sem autocontrole. A pessoa que não tem autocontrole, ele fica sem proteção, ele fica sem limites e qualquer coisa pode o atingir. Isso é muito importante. Eu, por exemplo, tenho trabalhado muito meu autocontrole. Eu preciso de autocontrole. Todos precisam de autocontrole. E a pessoa que não consegue ter autocontrole, ele é descontrolado e automaticamente traz grande prejuízo para si. Eu quero aqui encerrar esse provérbio profetizando sobre a sua vida. Além das sortes de bênção, como nós temos profetizado, eu quero que você possa receber de Deus, mais uma vez, as forças que você precisa para continuar buscando conhecimento, buscando graça de Deus e principalmente buscando sabedoria, porque sabemos que nós estamos aqui em busca de saber que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia fala sobre a busca pela sabedoria. Deus abençoe a sua vida, te espero no próximo vídeo.